Bom, a psicrometria vocês vão ver as propriedades do ar, que são temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, temperatura de ponto de orvalho, as respectivas pressões em cada temperatura, o que é umidade relativa, vocês vão entender o que é umidade relativa, o que é umidade absoluta, a diferença dessas duas umidades, o volume específico, entalpia é de extrema importância, e fator de calor sensível. Bom, por que é importante? Vamos pegar um exemplo aqui da umidade absoluta. A umidade absoluta é a quantidade de vapor de água em massa que está no ar. Bom, o nosso ar ele é composto de ar seco mais vapor de água, certo? Então, a umidade absoluta ela te dá a quantidade de vapor de água que tem em 1 kg de ar seco. Para que eu preciso saber isso? Vamos pegar um exemplo aqui prático. Vamos supor que eu tenho um sistema, um ar-condicionado, que na entrada desse ar-condicionado eu tenho as seguintes condições. Eu tenho uma temperatura de bulbo seco de 24 graus Celsius e tenho uma umidade relativa de 50%, certo? E na saída, depois que essa massa de ar ela troca calor no evaporador, no trocador de calor, ela sai com uma temperatura de 11 graus Celsius na insuflação e com uma umidade relativa de 90%. Isso aqui é padrão. Toda saída de insuflação de um ar-condicionado ele vai sair com 90% de umidade relativa. Bom, eu quero saber quanto de água que esse equipamento vai gerar, certo? Quanto de água que esse equipamento vai gerar. Bom, eu tenho as minhas condições, eu tenho as minhas condições que eu já passei anteriormente, e com o estudo da psicrometria, eu vou chegar na conclusão que com essas condições, eu vou ter uma umidade absoluta de 9,3 gramas de vapor de água por quilo de ar seco, na entrada do evaporador. E na saída eu vou ter uma umidade absoluta de 7,3 gramas de vapor de água por quilo de ar seco. A gente percebe aqui que perdeu vapor de água, condensou água aqui. Mas enfim, quanto que condensou? Qual que é a capacidade que esse ar-condicionado tem de gerar água? A gente sabe a capacidade dele de retirar calor do ar. Nesse caso aqui é um ar-condicionado de 10 TR. A gente sabe a capacidade dele de retirar calor de água. Retirar calor da massa de ar. Agora, qual que é a capacidade dele de gerar água? Capacidade é sempre algo relacionado a tempo. BTU por hora, quilômetro por hora, a velocidade, é uma capacidade do automóvel, por exemplo, de ter tal velocidade. Quilocal por hora, watts, que é joule por segundo. Então, tudo que for capacidade é alguma coisa relacionada ao tempo. Então, eu preciso saber quantos quilos por hora, quantos quilos por segundo, quantos litros por hora esse ar-condicionado gera. Certo, existe uma fórmula que nós vamos aprender no curso, que para saber qual que é a capacidade do equipamento, eu preciso saber a massa, aqui no caso é a vazão mássica de ar que está passando aqui, multiplicado pelo ΔW, que é a diferença da umidade absoluta, de entrada e saída. Através aí dos cálculos que nós vamos ver no curso, eu sei que essa massa de ar, esse volume de ar, ela tem uma vazão mássica de 1,95 kg por segundo. Eu multiplico pela diferença, pelo delta de umidade absoluta. Aqui eu corto quilo com quilo, me sobra gramas por segundo. Então eu tenho 3,82 gramas por segundo. Vamos supor que você quer mostrar isso para um gerente seu, para um cliente seu, de quanto que ele está jogando de água fora. Esse valor aqui, 3,82, é um valor um pouco difícil dele visualizar. Então o que a gente faz? A gente transforma isso para um valor mais acessível, mais fácil de identificar. Então a gente faz uma transformação aqui de gramas por segundo para litros por hora. Como que eu faço isso? Eu divido 3,82 por 1000, então eu corto grama por grama, sobra quilo, e multiplico isso por 3.600. Então eu corto segundo com segundo, me sobra hora. Me sobra quilo por hora, porque eu cortei esse segundo com esse segundo, essa grama com essa grama, me sobrou quilo por hora. A gente sabe que 1 litro de água é igual a 1 quilo. Então esse ar-condicionado ele vai gerar aproximadamente 14 litros por hora. Imagina uma instalação que eu tenho 10 equipamentos igual a esse. Em 1 hora eu estou jogando fora 140 litros de água.
Então, é uma forma de você saber quanto de água está jogando fora para convencer, por exemplo, um cliente, um gerente seu a fazer um sistema de reaproveitamento de água. Esse é só um dos exemplos que a gente pode ter com o estudo das propriedades do ar, que é a psicogrametria.